Sejam bem-vindos. Para abrir a nossa noite de forma especial, vamos nos inspirar em uma frase memorável do escritor colombiano Gabriel García Márquez, retirada de sua obra-prima, 100 anos de solidão. Tudo é questão de despertar sua alma. Despertar a alma é abrir os olhos para o mundo com sensibilidade, curiosidade e empatia. Quando nossa alma desperta, a vida deixa de ser apenas uma sequência de dias e se transforma em uma jornada cheia de significados, em que cada escolha reflete nossos valores mais genuínos. No Arena de hoje, temos o privilégio de receber uma personalidade que, com sua trajetória exemplar, tem sua alma despertada para a ética, para a sabedoria, para o respeito ao ser humano. Reconhecido por sua capacidade técnica e dedicação incansável ao direito, ele tem contribuído para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. É com imensa honra que recebemos o meu amigo amado, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. E no terceiro sinal, um dos maiores atores do nosso país, são 50 anos de carreira. Atualmente ele brilha com espetáculo e livro, Autobiografia Autorizada, onde revisita histórias de uma vida que vai sendo despertada sempre pela emoção, pelo riso, pelo talento de fazer nascer nas telas ou nos palcos personagens incríveis. Seja bem-vindo, meu querido Paulo Betti. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Seja bem-vindo, ministro. Que honra te receber aqui. A honra é minha. Eu sou seu fã, leio tuas colunas todo domingo, acompanho também a tua trajetória, teus programas. Honra minha, Gabriel. E eu só não vou pedir para o senhor cantar para o André não perder o emprego dele ali, uma coisa... Por favor, precisa Cantar você não viu nada se eu tocasse, então... Aí né? Sim, né? E a gente começou com uma frase do Gabriel García Márquez, porque eu sei que o senhor é um admirador desse grande escritor, né? É verdade, acompanhei todos os livros dele, gosto muito. Ministro, a gente tem às vezes uma sensação de que a justiça, né? Isso assim, nas pessoas, no dia a dia, fala assim, poxa vida, mas tem tanta injustiça na justiça. É difícil fazer justiça na justiça? Xalita, é um tema muito complexo e hoje está, acho que na ponta de todos os debates que acontecem no mundo inteiro, não é? Pelo protagonismo que o judiciário ganhou. Tem uma frase do Mauro Capelletti, que é um grande jurista, você conhece, ele foi um pensador sobre o poder judiciário, e ele disse que esse seria o século do poder judiciário. Como teve o século do executivo, teve o século do legislativo, né? São proeminentes, atores proeminentes na cena da construção dos países, né, dessa nova era, principalmente no pós-guerra, né, que marcou a humanidade, nas duas guerras que marcaram a humanidade, nas revoluções que marcaram a humanidade, mas esse seria, na visão dele, o século do judiciário. Por quê? Porque, efetivamente, ele é o árbitro é um poder que é árbitro
das ações dos demais poderes. Então, com a expansão da democracia, com a expansão econômica, com o desenvolvimento social, me parece mais do que óbvio que o judiciário cresce como esse grande árbitro das questões sociais, econômicas, políticas, e isso não só no Brasil, mas também no mundo todo. Então, esse papel do judiciário hoje é muito questionado. E dentro desse questionamento, claro, óbvio que vem a questão do tempo de solução das demandas que são levadas para o judiciário, né? Você tem hoje países da Europa que sofrem punições, como é o caso da Itália, em algumas situações a própria Espanha, ela é punida pela comunidade europeia por atraso nos julgamentos. E isso, não estou dizendo isso porque acho que é normal, razoável. Não, a demora é ruim. Eu estou dizendo que, no caso brasileiro, ela é um pouco injusta porque, efetivamente, nós não temos um tempo médio de duração de demandas diferente do que acontece nos países mais desenvolvidos. Nós temos um tempo médio de 2 anos e alguns meses para uma solução de uma questão que é levada ao judiciário, que é um tempo médio compatível com os países mais desenvolvidos da Europa, por exemplo, como é o tempo médio de qualquer Estado americano. Então, o que nós temos, sim, nesse protagonismo todo que o judiciário hoje ganhou, nessa cena do desenvolvimento da democracia, é que um lado ganha, o outro lado perde. Então, também, numa enquete que você vai fazer, alguém não gosta. Feliz, né? Então, agora, esse papel, só para concluir, engraçado também a tua pergunta, porque a gente permite ir para um outro campo, né? Pela primeira vez, o judiciário está sendo estudado não é só por juristas, por conhecedores, por advogados, por juízes. Quem tem mais se voltado para o exame, para a pesquisa, para um laboratório de desenvolvimento de políticas públicas, são sociólogos, são cientistas sociais. Eles é que estão verificando esse papel novo do judiciário como um ator simbólico ali, um guardião da democracia, um guardião das promessas que as constituições fazem. E só para concluir, eu sei que eu estou me estendendo, por favor. Mas só para desenvolver o raciocínio, que são hoje as constituições no mundo moderno? O que elas representam, né? Vamos pegar a Constituição americana. Ela tem lá alguns poucos artigos. E o que ela é? Ela é uma linha para que os juízes possam interpretá-la no momento adequado para a sua aplicação. Então, o que a Constituição, lá há 200, 300 anos atrás, quis fazer foi deixar em aberto alguns dos temas, confiando que o judiciário fizesse a interpretação para aquele momento, mais adequada para aquele momento. Da maneira mais correta possível. Da maneira mais correta e de acordo com o momento que nós estamos vivendo. O que antes, por exemplo, era um traje obsceno, andar na praia de biquíni, imagina, hoje é absolutamente natural. O que antes era uma cena de nudez e era taxado como crime, hoje é absolutamente impensável. A mulher desacompanhada. Uma mulher desacompanhada. O próprio casamento interracial já foi considerado crime antes. Hoje é crime segregar, fazer algum tipo de discriminação. Então, veja que a confiança dos constituintes, não estou dizendo só nos Estados Unidos, mas todas as constituições modernas confiaram a interpretação das leis e da Constituição para o Poder Judiciário. O ministro, agora, o Brasil tem quase 100 milhões de ações. Então,
a gente tem 240 milhões de habitantes. Será que não é um pouco de exagero a quantidade de ação de uma pessoa contra outra? Thalita, quando cai um avião, não é uma causa só. São várias situações que conduzem para aquela debacle, né? Para aquele caos. E hoje o que eu vejo dentro do Poder Judiciário é uma quantidade de demandas que estão levando quase a um desgaste muito grande de recursos humanos, de recursos financeiros. E essa litigiosidade, essa quantidade de ações, são 83 milhões em tramitação, e se você pegar ano após ano, você vai ver que não diminui o número. Nós temos Julga e vai crescendo. Julga, vai crescendo. Nós temos a maior quantidade de ações novas por habitantes em todo o planeta. Há vários motivos para que isso aconteça. Um é o aspecto cultural. Você não tem uma solução como solução consensual, adequada, onde entra um mediador, onde entra aquele aconselhador, aquele apaziguador que encontra uma solução, como em outros países. Segundo, a formação dos profissionais em direito no nosso país, ela é conduzida para a litigância, para a proposição de ações, e não para soluções adequadas de conflito. Então, são vários, há uma quantidade de advogados, a maior do planeta. Isso né? é impressionante. Um número não só de faculdades, mas de advogados atuantes, é o maior número do planeta, isso requer um mercado de trabalho. Você tem honorários por êxito, quer dizer, cada vez que você ganha, você recebe. Isso também não existe em outros países, ou seja, há uma espécie de um estímulo ao processo de litigância. Com essa quantidade de ação por juiz, né, por desembargador, por ministro, tanto do STJ quanto do Supremo. Você né? quer ver um exemplo? Vamos pegar um único exemplo aqui. As ações previdenciárias, que é uma chaga no Brasil. E hoje a máquina do judiciário é entupida, veja bem, por 30% de ações previdenciárias. É o Estado que não paga o benefício devido, porque a grande maioria dessas ações são julgadas procedentes. O beneficiário tem razão. Então, são teses que são levadas, às vezes repetidas, que entopem o judiciário, sem falar no uso predatório do próprio Poder Judiciário, para aí sim, de forma ilícita, se obter vantagens. Então, não tem uma só causa e também não tem uma só solução. São vários que demandam políticas públicas que o CNJ tem trabalhado nisso, o Conselho Nacional de Justiça. Vamos falar um pouquinho do CNJ na volta aqui do nosso intervalo. A gente continua falando com o ministro Luiz Felipe Salomão. Já volta rapidinho. Vamos, banda! Você já foi à Bahia, nega, não? Então vai. Quem vai ao Bonfim, a nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, Muita sorte tem, muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vai. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Minha mãe queria que eu fosse advogado. O sonho dela era me ver advogar. Mas desde pequena eu já sabia o que eu queria. O meu negócio era batucar. além do mais, não fico bem gravado e paletó. Minha oratória é em dó maior, só nó eu rosa, eu sei cantar de cor. E estudar o Código Civil e o Código Penal, isso pra mim é inconstitucional. É só no samba que eu ouvi
Mas minha mãe queria que eu fosse advogado. Muito bem, estamos de volta aqui na Arena dos Saberes, essa parceria linda do Sesc Rio de Janeiro, nesse teatro de arena aqui de Copacabana com a TV Cultura. E sempre, na volta aqui do segundo bloco, a gente sugere um livro. O livro que eu quero dar como sugestão hoje é esse livro dessa poeta maravilhosa portuguesa, Flor Bela Espanca. Flor Bela Espanca. Olha que coisa linda esse poema. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui e além, mas este e aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém, recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender, é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira, é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza em nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Flor Bela Espanca. O judiciário também trabalha muito com amor, né? Claro, vários aspectos envolvem esse tema, né? Agora, eu estava até te falando ali, eu presidi uma comissão de juristas, né, que elaborou a revisão do Código Civil brasileiro, um anteprojeto que está sendo apresentado ao Parlamento para sua tramitação, onde vários desses temas sentimentais, amorosos, são tratados. Ali. E não é só na área de família, não, Xalita, porque nós temos, claro, vários desses aspectos, né? Crimes passionais, na área... Tem a área penal, dos crimes passionais, tem a questão relacionada também agora ao tema do direito animal, né? Você tem hoje... Perversidade contra animais, né? Os crimes... Muitos desses aspectos relacionados ao próprio direito civil. Quando termina o amor... Hoje você não tem uma regra específica para separação do casal e quem arca com o pagamento dos custos dos pets, né? Você não tem uma regra. Tem muitas ações hoje dentro daqueles 81 milhões de novas demandas, né? De demandas tramitando, tem muitas relacionadas a esse tema de divisão de patrimônio, divisão de custos em relação a filhos, a animais, tem muitos temas assim. O ministro, na sua experiência, né, como Corregedor-Geral Nacional de Justiça, como vice-presidente do STJ, como desembargador, juiz, promotor, advogado, toda a sua trajetória, há muitas críticas, às vezes, na formação desse juiz, de alguns juízes mais jovens, porque a pessoa olha ali e fala assim, olha, esse juiz, ele vai decidir se uma criança fica com o pai ou com a mãe. Esse juiz vai decidir se essa pessoa tem direito a uma cirurgia ou não. Esse juiz vai decidir se esse jovem é traficante ou usuário, se ele vai ser preso ou não. É muito poder na mão de uma pessoa. Como é que, assim, a gente consegue, né, nesses concursos, nessa seleção, trazer pessoas que tenham, primeiro, a responsabilidade do poder que tem nas mãos? Porque você está entrando diretamente na vida das pessoas, você muda a vida de alguém. Xalita, muito interessante isso, porque, veja, eu não tenho uma visão, por essa experiência toda que você falou, conhecendo por dentro o judiciário, ao longo desse tempo todo, eu consigo colocar de lado essa visão romântica, né, de que tudo é perfeito e funciona bem. Não é assim, óbvio que não. E não presta um bom serviço ao judiciário quem só o adula com opiniões positivas, porque imperfeição... Eu tinha um examinador do meu concurso, o professor e jurista Barbosa Moreira, ele dizia... Perfeição não é coisa desse mundo. E é verdade. A única forma que você tem para corrigir imperfeições é recebendo as sugestões, as críticas e melhorando, implementando políticas corretas para o aprimoramento de um poder que vem cada ano
se reinventando, tendo que se redescobrir. Tendo mais temas, né? O que você estava dizendo, tendo mais temas. Internet, inteligência artificial, né? A questão dos animais, cada hora tem um tema novo. Cada hora né? um tema novo, e com essa amplitude da sociedade moderna, com a evolução da sociedade moderna. Então, eu acho assim, como é que você resolve parte desse problema? É apostando na formação dos juízes. Aquilo que você disse, né? Ele tem que estar bem preparado para a questão relacionada à gestão. Ele não pode ser mais distante. Na hora que selecionar hoje o juiz, ele tem que gerir um cartório com inúmeros processos, tem que ter uma dinâmica de trabalho eficiente. Ele não pode mais fazer aquilo completamente a esmo, sem nenhum método, sem nenhuma dinâmica de trabalho, né? Também, por outro lado, você tem que investir nessa formação humanística. Não digo assim, é claro que você tem que buscar os vocacionados, mas você não descobre quem é mais humano antes ou depois, né? Você só vai, na medida vendo ele que trabalhar, né? Vendo ele trabalhar e formando, né? Investindo na formação. Então, eu acho que hoje há um conceito, uma conscientização de parte de dentro do judiciário mesmo, que é preciso investir nesses temas. Administração, formação de dinâmica de trabalho, eficiência na forma como você gere os processos, na formação humanística, porque direito, a verdade é que no concurso ele já foi avaliado, ele já tem um conhecimento. Você precisa dar a ele as ferramentas para desenvolver, né, a humanidade, para desenvolver outras expertises que ele precisa aprimorar. E essa da humanidade, essa vertente humana, ela é fundamental para um juiz, né? Você não forma um juiz, um bom juiz, se você não treiná-lo para que ele possa desenvolver bem toda essa massa de humanidade que ele já tem, que nós todos temos, na verdade. O bom juiz, ele não se transvia pela paixão, não se envenena pelo preconceito, ele é um ser humano que vive a sociedade, né, muito presente na sociedade, mas ele tem aqueles atributos que fazem com que ele possa julgar uma questão de maneira equidistante, né? Para isso ele é treinado, para isso entra a formação. Os temas dessas escolas hoje estão cada vez mais diversificados. Tem literatura, tem arte, tem oratória, tem uma série de matérias de formação humana que vão fazendo com que o juiz seja humano, adequado para trabalhar com gente, para resolver o litígio, sabendo que tem ali uma pessoa, uma história, que aquilo é um contexto, onde ele vai pegar a regra jurídica para aplicar dentro daquele contexto. Quando a gente fala da oratória, é interessante até a linguagem, né? Quando um juiz percebe que uma das partes, né, ela não tem aquele conhecimento, ela não conhece o vernáculo, ela não sabe... Ele pode utilizar uma linguagem mais simples para que aquela pessoa não se sinta diminuída ali naquela audiência. O mundo mudou, você tem que preparar esse juiz para esses novos desafios, preparar esse judiciário para esses novos desafios. Isso demanda política pública, demanda variadas soluções. Então, você fala, o que vocês estão fazendo para melhorar esse problema do atraso na justiça? Tem se trabalhado muito, tem se trabalhado em simplificação das leis, tem se trabalhado em soluções para diminuir essas demandas predatórias, essas demandas que o próprio poder público cria num diálogo entre os personagens que atuam mais. Eu acredito que a médio prazo isso vai reduzir esse nosso acervo, uma quantidade de políticas que estão sendo desenvolvidas nessa área. Ministro, obrigado. O bom é que o ministro Luiz Felipe Salomão, ele é um homem realista com esperança. Eu acho isso é essencial. Sem esperança, a gente tem que olhar, ver os problemas, as dificuldades, mas ver o
quanto de bom também se produz no judiciário, quantas pessoas sérias que dedicam a vida, uma abnegação ao judiciário. É bom a gente ter esperança. Nós estamos no caminho, viu, Chalita? Eu acho que há um certo tempo nós vamos chegar aqui, voltar aqui no teu programa com o maior prazer e falar, olha, avançamos bastante. Obrigado, ministro. Eu que agradeço. Muito obrigado. E daqui a pouco a gente volta com Paulo Betti no Terceiro Sinal. Samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Eu nasci com o samba, no samba me criei. E do danado do samba eu nunca me separei. O samba da minha terra deixa a gente mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. O samba da minha terra deixa a gente mole. A noite vai ter lua cheia. Tudo pode acontecer. A noite vai ter lua cheia. Quem eu amo vem me ver. Se ela me chamar e quiser me amar, eu vou. Sexy Iemanjá, tudo a ver com o mar. A noite vai ter lua cheia. A noite vai ter lua cheia. Muito bem, estamos de volta aqui no Arena dos Saberes, nesse teatro lindo aqui no Sesc de Copacabana. E eu quero agradecer essa caravana maravilhosa, o pessoal de Posse, Nova Iguaçu, Zé Garoto, São Gonçalo, Bangu, Maricá. Oba! Sejam bem-vindos. E olha, a plateia estava vibrando com o nosso convidado do Terceiro Sinal, Paulo Betti. Que coisa boa, Paulo. Que legal ver o carinho das pessoas por você, né? Fico muito feliz e ainda mais aqui, não é? É a Lisa. Como vai? Tá passando de novo a novela Tieta, né? E então tem esse carinho das pessoas pelo personagem. Acho que foi talvez o personagem mais importante que eu fiz, que teve mais popular, né? mais popular. É. Essa novela já passou muitas vezes, por exemplo, na África, em Portugal. Todo ano passam essa novela. Então, ser recebido assim por vocês, fico muito feliz. Ô, Paulo, eu já era muito seu fã, eu admiro muito seu trabalho, né? Vi você no teatro, no cinema, na TV. Mas quando eu li a sua biografia, eu fiquei mais apaixonado por você. Ah, obrigado. Por conhecer a sua família, a sua história. Eu fiquei tão impressionado, assim, você... Eu li com tanto carinho. Primeiro, né, você vem de uma família muito humilde e você vai narrando um pouco isso, né? Sua mãe, filha única, vocês 15 irmãos, os irmãos que ela perdeu. A sua avó, quando aparecia o Silvio Santos, é tão bonita essa parte do livro, né? Quando aparece o Silvio Santos, ela fala assim, fecha a porta, como se o Silvio Santos estivesse vendo as pessoas do outro lado, né? A simplicidade, a sua família trabalhando ali na cana, né? No interior de São Paulo. E é bonito você contar essa história, as dores que você teve, a simplicidade, e foi isso que gerou esse homem tão especial que é você, né? Que bom, fico muito feliz. Minha família é da roça, né? E faz aquela transição da roça para a cidade. No interior do estado de São Paulo, minha mãe trabalhava na enxada, né? Minha avó também, meu avô também. Coisa muito curiosa é que meu avô italiano,
trabalhava para um fazendeiro negro. O dono das terras onde o meu avô trabalhava era um senhor negro. Isso era muito raro naquela época. E eu nasci numa senzala. Se você vê o livro, tem a foto do lugar onde eu nasci, era uma senzala. Porque eu fiquei, Chalita, pensando, será que eu vou fazer algo sobre a minha história, da minha infância, da minha adolescência? Quem que vai interessar por isso, não é? Você, para fazer uma autobiografia no teatro, ainda mais, né? Escrever ainda tudo bem, mas você ficar em pé, em cena, porque isso aí é a minha peça de teatro. Você tem que achar que aquilo tem algum valor, digamos, para alguém, né? Aí eu falei assim, não, se eu contar a história da minha mãe, que era empregada doméstica, que saiu da roça, que teve 15 filhos, que foi eu tendo nascido... Porque os italianos, eles vieram para o Brasil substituir os escravos. Então, as dependências eram as mesmas. Então, estava ali aquela casa que era a senzala, o italiano chegava lá e ficava naquele lugar. Por quê? Naquela época, o Brasil tinha um projeto que era embranquecer. Como tinha acabado a escravidão, era um projeto oficial da nação brasileira, o embranquecimento. Daí os imigrantes. Daí os imigrantes. Então, minha família é uma das primeiras levas de imigrante. Meus avós maternos e paternos vieram da Itália. E eu fui criado num quilombo em Sorocaba, não um quilombo oficial, um quilombo real, de verdade. 95% da população daquele lugar, que ficava numa baixada, Vilalhão. Existe a Vilalhão ainda, maravilha, agora já não é mais como era em 1950. Mas era uma baixada, 4 ruas de terra assim, fazendo 500 metros cada rua, ruazinhas pequenas, fazendo um jogo da velha ali. Eu fiquei ali até os 20 anos, aquele foi o meu universo. Eu saía para ir na escola pública. E aí, então, tive uma sorte danada na vida de ter a escola pública. De qualidade. De qualidade. Minha mãe era empregada e me levava todo dia para o trabalho. Acho que a patroa falou assim, vamos arrumar uma escola para esse menino, né? Para não ficar vindo Porque aqui. fica saltando a geladeira aqui da casa. Se tem algum filho de empregada doméstica aí, deve saber como que a gente se sente, né? Porque vai aquela criança, né? No começo tudo bem, que gracinha e tal. Mas depois tem uma hora no café da manhã que você pede mais um pãozinho. Aquele pãozinho, já a mão de vaca da patroa, né? Já fala assim, esse menino está comendo. Eu lembro que a dona Amélia, que era a patroa da minha mãe, falava assim, o Paulo vai ficar com o estômago dilatado. De tanto que ele come, né? E não é que fiquei mesmo. Ô Paulo, e você conta da sua mãe que era benzedeira também. Você conta uma coisa bonita de uma cobra que enrolou na perna dela? A minha mãe me levava a uma roça debaixo do pé de café e botava lá. Então, o universo das cobras, lá na roça, vocês sabem disso. Tem a história da cobra que deu de mamar para a criança, você sabe. A cobra mama na mãe e dá o rabo para a criança mamar. É tudo isso que tem, porque tem cobra. Tem todas essas lendas e todas essas histórias, porque existiam as cobras. Uma vez minha mãe pisou numa cobra e rolou na perna dela, mas minha mãe sabia muita oração de fechar o corpo. Sabe a oração de fechar o corpo? É que você reza no momento que começa aquele tiroteio. Quem mora no Rio sabe. Quem mora no Rio sabe. Começa aquele tiroteio, tomara que não sobre para mim. Aí vem assim, meus inimigos terão olhos, não me verão, terão pernas, não me alcançarão, terão balas e não me atingirão. Porque com o leite da Virgem serei borrifado, com o sangue de Cristo serei lavado. Se és ferro, sou aço, se és demônio, te embaraço. Você vai rezando, porque aquilo é... E você tenta... A reza só não segura. Tem que deitar no chão também. Dá pra unir as duas coisas. Aí, deitando no chão, junta aquela sinergia, né? E aí, se Deus quiser, você escapa.
Ô Paulo, e aí você fala do seu pai também, do sofrimento do seu pai, internado muitas vezes, né? Meu pai tinha, na época, que se chamava esquizofrenia, né? Que existe até hoje, todo mundo tem alguém na família que sofre desse mal, né? E é muito doloroso. Mas meu pai, por isso ele não conseguia emprego. Então meu pai trabalhava de servente pedreiro, depois trabalhava vendedor de sorvete, não tinha um emprego fixo. E meu pai era muito incrível, muito delicado, assim, um homem. Ele era tão amoroso com a minha mãe, mesmo quando ele tinha crises e tal, nunca ele foi violento. Eu nunca apanhei na minha infância, nunca ninguém me deu um tapa. Então, portanto, eu acho que a educação não precisa nunca ninguém tomar um tapa ou dar um tapa em ninguém. Sou contra completamente. Minha mãe nunca me bateu. E também nunca me ameaçou bater. Mas eu também sempre fui muito responsável. Porque acho que eu entendia... porque minha mãe teve 15, mas ela perdeu 8. Ela perdeu gêmeo, quatrigêmeo. Né? Ela perdeu 2 vezes gêmeo e 1 vez quatrigêmeo. Então, ela pariu muitas vezes, né? Mas ela foi desenvolvendo também esse aspecto de benzer, né? E essa rodinha que eu tô aqui, gente, é uma pequena homenagem para minha mãe. Assim... Não, e sabe que depois alguém me falou... Não, Paulo, parece que é uma coisa meio grega. Parece que vira, né? Vira uma espécie de... Meio grego, meio romano. Mas, na real, é o cheiro da arruda que tem aqui, que é incrível. E minha mãe dizia que isso era bom para espantar o mal-olhado. Vocês sabem o que é? Mal-olhado é o seguinte, você tá brilhando muito... Alguém fala assim, não sei o quê, e lança... A minha mãe dizia que o mal-olhado seca até pimenteira. É porque é inveja, né? É inveja. E eu tô achando que eu tô, gente... Vocês estão me fazendo me sentir que eu tô comendo a bola aqui, né? Então acho que pode despertar alguma inveja, então... Falando em família, vamos ver um vídeo aqui da sua família te homenageando. Nossa! A mãe e eu queria dizer que a gente tem muito orgulho de ter você na nossa família, né? Nós estamos aqui folheando o livro que você acabou de lançar, que traz tantas fotos, tantas lembranças bonitas. Obrigada, gratidão por tudo, viu? Nós amamos você. São muitas coisas que eu admiro no meu pai, mas uma com certeza é de não se poupar, nunca. Um exemplo incrível de pai, corajoso, batalhador, esforçado, sempre presente e que eu amo demais. Beijo. Ele queria estudar medicina, mas como meu pai não tinha dinheiro para pagar a medicina, ele foi fazer arte dramática. E quem incentivou ele a ser ator foi Padre Martinho. Aí ele foi fazer arte dramática e ele saiu melhor do que ser médico até, né? Oi, pai. Queria aproveitar esse espaço aqui para te mandar um beijo. Estamos juntos para sempre. Te amo muito. Beijão. Com quantos Paulos se faz um Paulo Betti, né? O cara é diretor, ator, escritor agora, né, que ele lançou o livro dele. E uma coisa que aconteceu com a gente que para mim é um momento muito incrível foi que na pandemia a minha mãe faleceu. E ela me deu uma cuscuzeira. E aí eu inventei o show Cuscuz na Mão para pagar os boletos na pandemia, né? E quando acabou a pandemia eu estava muito triste, né, com a partida da minha mãe. E aí o Paulo falou assim para mim, por que você não continua fazendo o seu show Cuscuz na Mão, que você fazia dentro de casa aqui na pandemia, você não leva pro teatro? E foi lindo, porque o Cuscuz na Mão hoje eu sou a primeira mulher a ter um especial de comédia na Globo, né? Tá no Globoplay. Tô indo para Portugal agora com o Cuscuz na Mão e foi o Paulo, assim, que me incentivou, sabe? Foi uma coisa que me trouxe, assim, Eu ressignifiquei a partida da minha mãe através do meu show de humor
E foi o Paulo que me deu essa luz. E é assim, ele é assim com todo mundo. Eu tô com todos que estão em volta dele. Obrigada, amor, te amo. Oh. Gente, mas que surpresa! Esse programa esconde o leite? Esconde. Ninguém me falou nada. Apareceu minha irmã Cida, a gêmea, aquela moça loira, aquela que estava ao lado é minha irmã gêmea da outra, que apareceu depois. Que falou que você não foi médico, mas foi melhor. Exatamente. E apareceu minha sobrinha Sueli, falando ao lado da sua mãe, minha filha Juliana, minha filha Mariana. Pô, caramba! Tudo escondido. É tudo escondido Tudo de mim, escondido. olha só como vocês são. Eu não coloquei a ruda aqui, mas a gente sabe Pra fazer falar a as verdade, coisas. só... gente, eu não dava nada por esse programa. Ninguém me falou nada. Ninguém me falou nada. Daí disseram assim, não, tem uma reserva no hotel, no Sesc, pra você. Eu falei assim, pô, já melhorou, né? Vou Esse ficar hotel do Sesc é bom. Vou passar a noite em Copacabana e amanhã eu tomo café aqui e economizo em casa. Não, é gostoso, né? Dar uma mudancinha, né? Eu moro na Barra, você vem para Copacabana. Aí tem um hotel aqui junto, aqui tem um hotel que eles alugam pra gente ficar, mas então eu tenho direito a uma diária. Aí eu falei pra Dadá, vem meu amor. Economiza no motel também. E olha, tem mais surpresa pra você. Vamos ver os amigos do Paulo Betti. Caramba. Olha, nem sei. Falar sobre o Paulo, assim, eu poderia ficar falando para sempre sobre o Paulo, porque o Paulo é uma figura ímpar. Paulo realmente é um cara, assim, admirável. Te amo eternamente, a vida inteira. Todas as vidas que a gente tiver. Beijo. Meu amigo, meu companheiro de cena, amigo mesmo. Eu tenho poucos amigos e o Paulo é um deles. Eu adoro conversar com o Paulo, é uma alegria porque eu falo pouco e o Paulo complementa esse vazio, falando bastante, né? Contando histórias. Me identifico muito com a visão de mundo artística, política, de vida, enfim. Olha, é uma alegria celebrar com você esse marco tão especial. 50 anos de uma carreira brilhante. É uma honra ter você ao nosso lado nessa jornada por um país mais justo e culturalmente rico. Parabéns por essa trajetória tão bonita e significativa. Um grande abraço. Paulo, além da sua brilhante carreira como artista, é também um ser especialíssimo. Seguramente, se o mundo tivesse alguns milhares de Paulo Betti, a gente teria uma civilização muito melhor, um convívio muito mais harmônico e solidário entre as pessoas. Um prazer muito grande a construção da sua vida, que muito nos orgulha, mas também com o compromisso que você tem com o social, com a democracia, com as grandes pautas do Brasil. E o Brasil inteiro, com certeza, quer contar, quem sabe, com mais 50 anos de muito trabalho. Parabéns. Olha, vou te falar. O homem tem amigo. Muito obrigado, Charlita. Que eu vou gravar isso tudo, né? Assim, e mostrar para os outros. Assim, olha aí. Esse sou eu. Esse sou eu. E esse que fala que você fala muito e ele pouco? O Oran é um querido. Nós fizemos agora uma peça e fomos de cidade em cidade de ônibus, nos apresentando nas praças públicas. Inclusive, qualquer hora vamos fazer aqui no Rio, espero que vocês apareçam. Chama-se Os Mambembes. Só que a gente ia de ônibus. E o Oran sentado do meu lado. Então, o Oran nem olhou o livro, porque todas as histórias que eu tinha para contar, eu contei para o Oran. Né? E eu lembro que quando eu lancei o livro, o Oran falou assim, não preciso passar perto desse livro. Eu sei tudo, né? Mas realmente um grande amigo, né? Eu gosto muito de contar história, realmente, e gosto de estar com as pessoas e tudo. Ô Paulo, você ter visto o Pagador de Promessa, foi quando você estava jovem ali e tal, isso foi um despertar, assim, é isso que eu quero fazer da minha vida?
Olha, eu só queria dar um jeito de ajudar minha família, de não complicar a vida do meu pai e da minha mãe. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, aí eu tinha carteira assinada de menor, eu estava bem encaminhado. Lá na indústria Votorantim, eu fiz curso de datilografia, eu estudava de noite, eu trabalhava de dia, eu trabalhei no hospital e provavelmente, como disse minha irmã, eu seria médico, porque os médicos gostavam de mim. Eles viam aquele esforço também, os médicos do hospital viam o esforço que eu tinha ali e tal e coisa. E aí, então, eu fui eu falei, vou conseguir uma bolsa de estudos da indústria Votorantim e vou estudar medicina. Mas daí, junto com isso, eu estava fazendo teatro. Portanto, são 50 anos a partir do momento que me formo na Escola de Arte Dramática da USP. Mas se contar antes, desde os 16 anos, a vida inteira eu estive... Você fazia narração também, Eu sempre tive com esse... Até que um momento eu ganhei o prêmio de melhor ator do Estado de São Paulo no Teatro Amador. Aí eu falei assim, poxa vida, isso é um sinal, né? Tem coisas que a gente tem que são sinais. Assim, ó, o caminho é por ali. Aí tá iluminando ali, tá falando, é ali. Diz assim, não é ali, não. Né? Era óbvio que eu tinha uma vocação ali, né? E desde pequeno, minha mãe rezando daquele jeito que ela rezava, com cobra enrolada na perna. Minha avó contando umas histórias de terror que a minha avó italiana falava tudo daquele jeito atravessado, contava umas histórias de vampiro, de terror, de cemitério, de gente que tem pé de bode e mão de... Então, eu tinha... Tinha que ter um drama, né? Tinha que ter um drama. E depois tinha igreja também. Eu era coroinha na Igreja Católica. Eu sou fruto também do trabalho social dos padres salesianos. Né? Os padres salesianos não só jogava bola, como conseguia, juntava no fim do mês da presença no catecismo, você tinha uns cartãozinhos que funcionava como dinheiro. Aí comprava, minha avó pedia leite de soja. Nunca ninguém tinha ouvido falar de leite de soja. Eram coisas que os padres... E depois a orientação. Eles me ajudaram muito me orientando no teatro, mas realmente o Pagador de Promessas foi então a primeira peça que eu fiz e foi com essa a primeira peça grande, porque eu já tinha feito da Maria Clara Machado, O Rapto das Cebolinhas. Então os dois primeiros autores da minha vida foram Maria Clara Machado, O Rapto das Cebolinhas, Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, e O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. Dias Gomes. Tinha um movimento cultural muito forte no interior. Em Sorocaba, a gente assistia peças de teatro amador incríveis. Eu assisti Shakespeare, Júlio César. Eu sabia todos os discursos do Marco Antônio, do Brutus. E andava pela rua, porque assistia 15 vezes. Era de graça, não tinha outra coisa. A gente ia lá. Não, é teatro, por isso é legal. Era teatro grátis para todo mundo. Então... eu fiquei encantado. Se alguém assistiu uma boa montagem de Júlio César, hoje vai cair de 4, claro. Aquele um fala... A discussão do poder. Né? Porque cada um que fala parece que é aquele cara que está com a razão. Então eu sabia, se nesta Assembleia existe algum amigo querido de César, eu direi que o amor de Brutus por César não foi menor que o seu. Não é forte? Eu lembro até agora. Falei assim, eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer isso aí. Porque nossa profissão, gente, depende muito do que escreve, né? Do autor. Se você tem... Eu costumo dizer para os meus... né? Eu ando dando aula de teatro, palestra, não sei o quê. Eu só falo uma coisa, Xalita, para a rapaziada. Qual o caminho? O caminho é o seguinte, toma nota. Anota tudo que você está vendo, o caderninho, anota no bloco de notas, né? Anota. E segundo, vai pela escada. Sobe pela escada que faz bem para as pernas, né? Quando você ficar velho, você vai ter menos problema do que se você for por elevador. Então, eu tenho falado muito nisso, né? E porque o texto é uma coisa... Eu nunca pensei que eu pudesse escrever um livro. Mas... eu já tinha escrito, porque desde criança eu tomava nota. Aquela situação do meu pai com problema sendo internado. Tudo você anotava os remédios. Eu anotava aquelas coisas e era uma forma de eu elaborar aquilo. Porque na medida que eu anotava, eu refletia, eu pensava. Eu leio suas crônicas, maravilhosas, por sinal, poéticas, incríveis.
no jornal O Dia e vejo que você observa a realidade. Por isso eu acho que eu já era ator, porque uma das coisas que o ator tem que ser é observador. O ator tem que observar tudo, saber quem que é, o que está pensando cada uma dessas pessoas, né? Será que eu estou conseguindo e tentar... E tem uma coisa que eu não aceito que falem mal do ator dizendo qualquer coisa de ator. O ator é honesto. O ator gosta de ser honesto e fiel ao seu personagem. E a gente aprende a observar e viver um pouco a vida do outro. Então, quando você vê a situação do outro, você só não olha de fora, porque você pode um dia ter que interpretar aquele papel. Então, você se coloca na posição daquela pessoa. Desculpe, me empolguei um pouco aqui. Não, Chalita, a nossa profissão foi muito avacalhada. Né? Lei Rouanet, mamador. Nunca fui mamador de coisa nenhuma, gente. A não ser mamar nos peitos da minha mãe. Por 7 anos. Eu mamei até os 7 anos de idade, gente. Você viu que eu li o livro, hein? Você leu o livro, Chalita. Obrigado. Eu mamei até os 7 anos. Eu ia no centro espírita com a minha mãe, em pé. Menino, 7 anos, a alma mamando. Mas, graças a Deus, eu fiquei com dentes bons, né? Porque parece... Eu devia fazer campanha de... Aliás, fica uma ideia aí. Campanha de amamentação. Para ficar com o dente bom. Porque o primeiro trabalho que eu fiz, Chalita, não está no livro, mas assim... Eu cheguei na Globo, né? O Paulo Biratã falou assim, você acha que você... ganhou o prêmio, não sei o quê, isso não tem nada a ver. Eu chamei você por causa do seu comercial de pasta de dente. Eu fiz um comercial da Close-Up. E aí, então, na época, né? Então ele falou, eu chamei por causa do comercial da Close-Up. Isso devo à minha mãe. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Obrigado. Obrigado. Uma honra. Tamo junto. Obrigado, muito obrigado. delícia. Fiquei muito feliz. Obrigado. Obrigado, gente. E, ó, merece os nossos aplausos. Obrigado, gente. Muito bem. Eu saio por ali, né? Não, fica sentado ainda, para a gente ver a banda encerrar. Quero agradecer o seu carinho, sua audiência. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes na TV Cultura, aqui no Sesc Copacabana. E a gente encerra com a banda. E a plateia cantando junto. Vem meu amor, vem com calor no meu corpo sem roscar. Vem minha flor, vem sem pudor, Nos seus braços me mata. Tieta do Agreste, lua cheia de paixão. É lua, estrela, nuvem carregada de paixão. Tieta é fogo ardente queimando o coração. Seu amor mata a gente mais que o sol do meu sertão.